empreender. E aí entra a questão do quê? Aqueles princípios básicos do empreendedor. Como, por exemplo, o primeiro, precificação. Eu gosto de falar primeiro esse porque é uma questão, tá? É um tema que muita gente me pergunta, que quase todo massoterapeuta tem dúvida, que é em relação à precificação. E o problema da precificação é justamente você não trabalhar os seus custos da maneira correta em relação ao seu preço e correr o risco de estar pagando para trabalhar. E isso acontece muito com aquelas pessoas que eu falo que estão lá na trilha do sucesso, na fase júnior, que é aquela fase mais difícil da carreira, e que ele está bem, ele está atendendo bastante gente, está bastante gente, tal, só que ele começou errado, ele começou cobrando muito barato. E aí ele não consegue subir o preço de uma maneira correta, conforme os custos dele. E às vezes acontece uma pandemia e os custos sobem muito. E ele começa então a ter prejuízo. O que antes não estava dando prejuízo, ele estava conseguindo pagar os seus custos e sobrar um pouquinho, né? E ele estava feliz porque ele estava começando, mas agora ele já subiu de fase, ele já está naquela fase que ele tem que começar a ter o retorno financeiro. Mas como deu todas essas intercorrências na vida e os custos aumentaram, e ele não consegue cobrar o valor mais caro, o que acaba acontecendo? O preço dele acaba ficando defasado e ele acaba pagando para trabalhar. E ele trabalha um monte. E o pior é que essas pessoas trabalham muito. Por quê? Primeiro porque o cara é bom, tem mão boa, consegue conectar ali a teoria com a prática, conecta com o cliente, ele resolveu os problemas do cliente, mas ele não sabe o terceiro pilar, que é o empreendedorismo. E aí ele começa a patinar na vida e ele não consegue viver de massoterapia. Por quê? Por um simples detalhe, porque se ele tivesse cobrando correto, se ele tivesse colocado o preço correto, ele estaria ganhando muito dinheiro. Pode ser muito, mas com certeza seria o suficiente para ele conseguir viver de massoterapia. Pode ter certeza disso. E olha, eu te digo que em 90% dos massoterapeutas, isso, em algum momento da carreira, acaba acontecendo. Eu acho que a maioria, graças a Deus, consegue dar um passo adiante, evoluir, crescer, mas a maioria não consegue.